Fala, família da Só Futebol. Firmeza? Família, eu tô aqui pra gente falar dos dois jogaços de ontem, né? Pela Liga dos Campeões, Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão. Vou começar falando aqui do jogo do Arsenal, né? Que teve uma partida magnífica ontem contra o Real Madrid nos seus domínios. E, cara, foi realmente uma atuação perfeita quase perfeita, né, do Arsenal. E o Real Madrid muito desconectado do jogo, muito aquém do que realmente você espera, né, do time do Real. Acho que o Real Madrid não tem do que reclamar. Também porque a primeira chance clara do jogo foi do Real Madrid, um passe do Bellingham em profundidade, né? O Mbappé ganha em velocidade, mas finaliza muito mal em cima do Raya, né? E assim, o Mbappé foi contratado para fazer esses gols, né? Coisa que muitas vezes faltou ao Real Madrid em outras temporadas. O Mbappé veio para solucionar esse problema nessa temporada de agora. E ele não conseguiu, não vem conseguindo, no meu ponto de vista. Claro, é um jogador de alto nível, de primeira prateleira, tem uma velocidade, um arrasto, né, uma disposição física monstruosa, mas eu acho que nesse sentido ele peca muito tecnicamente. Acho que é um jogador que perde gols que normalmente o jogador que é colocado num patamar que colocam, né? Ele não pode perder. Então, assim, mas partida muito discreta, muito apagada do Vini também. O Vini teve pouquíssimas chances de atacar a profundidade. O Arsenal, né? Do Arteta é um time que se defende muito bem. Não dá essa oportunidade para você utilizar essa velocidade que o Vini tem. Então, também me incomodou um pouco o fato do Ancelotti não ter mexido no time do Real Madrid. Assim, mexido taticamente, né? Porque claramente a primeira ideia não funcionou, né? O Real Madrid foi dominado taticamente pelo Arsenal, eu diria. E o Vini e Mbappé não estavam bem na partida. E aí ele decide tirar o Rodrigo, que está jogando do lado direito, né? Se adaptou a jogar naquela posição desde outras temporadas, mas a gente sabe que não é a melhor posição do Rodrigo. O Rodrigo gosta de jogar do lado esquerdo, que é o lado que o Vini atua. E o Rodrigo, na minha opinião, é o jogador mais construtor. Então ele poderia ter ido para o lado onde ele se sente mais confortável. Você poderia ter sacado o Vini do time e colocado o Brahim Dias ou o Hendrick do lado direito e tentar outra característica pelo setor esquerdo, que acaba sendo o setor que o Real Madrid mais utiliza dos seus jogos por conta do Vini. Mas agora você deixaria, no meu ponto de vista, poderia ter deixado o Rodrigo ali do lado esquerdo e ver o que dava para arrumar no jogo, porque, claro, teve duas cobranças magistrais do Declan Rice, né? Mais o gol do Merino ali, perto do final do jogo. Mas, assim, no tempo com a bola rolando, né, na verdade, o Courtois salvou o Real Madrid diversas vezes, né? Aliás, acho que individualmente só dá pra destacar a partida do Courtois e do Bellingham, porque o resto do time muito abaixo. Eu livro também um pouco o Rodrigo disso, porque, como eu disse, eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo no jogo, pelo menos para o Real Madrid ter tentado diminuir, né? O prejuízo pro segundo jogo. Mas o Ancelotti não entendeu assim. Eu acho que isso também me faz pensar um pouquinho se o Ancelotti é a melhor solução para a seleção brasileira, porque eu gosto de variação, particularmente falando, né? Eu gosto que o time tenha mais possibilidades de jogo do que uma maneira só de jogar. E se essa maneira não der certo, vai ser essa maneira mesmo assim. Eu acho que isso não é o ideal pro futebol de hoje em dia, né? Um treinador que tem variação como o Arteta, eu acho que, na minha opinião, é mais válido do que
do que o jogador que tem basicamente aquela ideia e ele vai morrer com ela, como é o caso do Ancelotti em muitos momentos. E o Real Madrid vem tendo uma atuação medíocre durante toda a temporada, basicamente, né? A verdade é que desde que o Toni Kroos se aposentou, o Real Madrid não consegue ter um equilíbrio constante no seu meio de campo. E ontem o meio campo do Real Madrid foi engolido, né, com o Modric, Camavinga e Bellingham. O Arsenal conseguiu dominar aquele setor. E hoje em dia, quando você consegue o domínio no meio campo, você vai fatalmente ter sucesso na execução do seu jogo. Porque o jogo, né, o futebol, hoje em dia, o jogo está acontecendo muito por ali, pelo meio campo. Então, não só hoje em dia, né, de outros tempos também. Mas hoje em dia é muito marcante você poder, né, você conseguir ter o domínio ali do meio campo para conseguir executar o seu jogo. Então o Arsenal foi muito feliz nisso. O Arsenal conseguiu fazer 3 gols no Real Madrid, sendo que o Arsenal está bem desfalcado, né? Não só da centroavância, que é o setor que chama mais atenção, porque o Merino é um volante e foi improvisado, né, naquela função e está indo muito bem. Mas assim, tem outros setores também que o Arsenal tá bem desfalcado, como a lateral esquerda, o próprio meio campo, a zaga, né, com Gabriel Magalhães, que sofreu uma lesão seríssima agora também. Então o Real Madrid tá bem desfalcado também, tá, mas o Arsenal, que é um time inferior, né, assim, em relação a nomes, em relação ao Real Madrid, também estava desfalcado tanto quanto. Ele conseguiu encontrar soluções estratégicas e táticas para se sair melhor, né, no duelo contra o Real Madrid, bem melhor, por sinal. Então, realmente, uma partida muito para esquecer do Real Madrid. Uma partida histórica pro Arsenal, principalmente pro Declan Rice, que marcou os seus 2 primeiros gols de falta nessa partida. Né, a partida mais importante dele e do Arsenal na história recente aí do clube nesse momento. Bom, eu acho que tá definido. Eu acho que não dá pra falar isso, porque do outro lado tem o Real Madrid, tá? E vai ser o Real Madrid no Bernabéu. Mas vai ser uma tarefa duríssima, porque o Real Madrid não tá nem perto nesses últimos tempos, de executar um jogo minimamente seguro defensivamente, né? Então eu acredito que o Real Madrid possa fazer 3 gols no Arsenal. Mas eu não sei se o Real Madrid vai conseguir não tomar gols desse Arsenal, né? Então é isso. Bom, falando rapidamente aqui do jogo da Inter de Milão, cara, a Inter é um time muito coeso, né? Muito seguro, joga futebol de uma maneira muito prática, sofreu pressão sim do Bayern de Munique, porque não tem como não sofrer pressão desse Bayern, né? E assim, o Harry Kane perde uma chance no primeiro tempo claríssima, né? Que ele acaba tirando demais e acertando o travessão, quer dizer, o travessão não, a trave. Mas assim, a Inter foi dominante defensivamente, conseguiu ter seus momentos também na partida. O Carlos Augusto deu um passe magistral ali para iniciar a jogada do primeiro gol da Inter, e o Thuram também dá uma ajeitada de chaleira espetacular para finalização mais espetacular ainda do Lautaro Martinez, de 3 dedos, pegando a bola, vai no teto da rede, né? Sem chance nenhuma ali para o goleiro do Bayern. Então realmente uma partida muito coesa, muito segura defensivamente, como vem sendo a tônica da Inter de Milão na Champions League, né? Um clube que joga naquele 4-4-2 clássico, se defende muito bem com as 2 linhas de 4. Os laterais têm muito poder
de chegada para ajudar o ataque. E como é bom ver o time jogando realmente com dois centroavantes, né? Que é o Thuram e o Lautaro Martinez. E o que o Lautaro Martinez evoluiu é, em relação ao seu QI de futebol é impressionante. Você vê ele fazendo movimentações e muitas vezes até servindo o Thuram, né? Tanto que os números dos dois jogadores são incríveis em relação a gols e assistências. Então, realmente, um vem complementando o outro. E, cara, é isso. Eu acho que é uma Inter que leva uma vantagem mínima também pro segundo jogo lá no San Siro. Mas, enfim, vai ser difícil o Bayern conseguir furar essa defesa da Inter de Milão, porque quase ninguém conseguiu nessa Champions League, né? O Bayern conseguiu fazer um gol, mas tomou dois. Então, e o Bayern também não vem sendo um time seguro defensivamente desde o início da temporada também, né? O Companhia não conseguiu achar esse equilíbrio. É um time muito ofensivo, que tem bastante posse de bola, bastante volume, mas sofre muitos gols também. Bom, então a gente vai esperar até a semana que vem para ver dois grandíssimos duelos novamente. Amanhã eu volto aqui para falar de Barcelona e Borussia Dortmund e também do Aston Villa, né, contra o PSG, que vai ser um jogo muito interessante também. Então amanhã eu volto aqui, família. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Vai ficar o link também na descrição, junto com o link do meu grupo de WhatsApp. E se inscreve no vídeo, deixa o like, compartilhe. Valeu!